A pessoa suprema Bhagavan disse: Meu querido Arjun, como é que tais impurezas se desenvolveram em você? Elas não são próprias de um homem que conhece os valores progressivos da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Shri Bhagavan Vacha Kutastva Kashmalam Idam Vishame Samupastitam Anarya Justam Aswargyayam Anarya Justam Aswargyam Akirtikaram Arjuna. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 2. Krishna e a Suprema Personalidade de Deus são idênticos. Portanto, em todo o Gita se faz referência ao Senhor Krishna como Bhagavan. Bhagavan é o máximo na verdade absoluta. A verdade absoluta é realizada em 3 fases de compreensão, a saber, Brahman, ou o espírito impessoal todo-penetrante, Paramatma, ou o aspecto localizado do Supremo dentro do coração de todas as entidades vivas, e Bhagavan, ou a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. No Śrīmad Bhagavatam 1.2.11, esta concepção da verdade absoluta é assim explicada. Prabhupada cita o verso, vou ler a tradução. A verdade absoluta é realizada em 3 fases de compreensão pelo conhecedor da verdade absoluta, e todas elas são idênticas. Tais fases da verdade absoluta se expressam como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Estes 3 aspectos divinos podem ser explicados pelo exemplo do Sol, que também tem 3 aspectos diferentes, a saber, o brilho do Sol, a superfície solar e o planeta Sol em si. Aquele que estuda somente o brilho do Sol é um estudante preliminar. Aquele que compreende a superfície do Sol está mais adiantado. E aquele que pode entrar no planeta Sol é o mais elevado. Os estudantes ordinários que se satisfazem simplesmente com a compreensão do brilho do Sol, sua penetração universal e a refulgência brilhante de sua natureza impessoal podem ser comparados àqueles que podem compreender somente o aspecto Brahman da verdade absoluta. O estudante que avançou ainda mais pode conhecer o disco do Sol, que é comparado ao conhecimento do aspecto Paramatma da verdade absoluta. E o estudante que pode entrar no coração do planeta Sol é comparado àqueles que compreendem os aspectos pessoais da suprema verdade absoluta. Portanto, os Bhaktas, os transcendentalistas que realizaram o aspecto Bhagavan da verdade absoluta, são os transcendentalistas mais elevados, embora todos os estudantes que estão ocupados no estudo da verdade absoluta estejam ocupados no mesmo assunto. O brilho do Sol, o disco do Sol e os assuntos internos do planeta Sol não podem ser separados um do outro, e não obstante, os estudantes das 3 fases diferentes não estão na mesma categoria. A palavra sânscrita Bhagavan é explicada pela grande autoridade Parashara Muni, o pai de Vyasadeva. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que possui todas as riquezas, toda a força, toda a beleza, toda a fama, todo o conhecimento e toda a renúncia, chama-se Bhagavan. Há muitas pessoas que são muito ricas, muito poderosas, muito bonitas, muito famosas, muito sábias e muito desapegadas, mas ninguém possui ou ninguém pode alegar que possui todas as riquezas, toda a força e etc. Por completo. Vou ler de novo.
Há muitas pessoas que são muito ricas, muito poderosas, muito bonitas, muito famosas, muito sábias e muito desapegadas, mas ninguém pode alegar que possui todas as riquezas, toda a força e etc. por completo. Somente Krishna pode alegar isso porque ele é a suprema personalidade de Deus. Nenhuma entidade viva, incluindo Brahma, o Senhor Shiva ou Narayana, pode possuir opulências tão completamente como Krishna. Portanto, o próprio Senhor Brahma conclui no Brahma Samhita 5.1 que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele é o Senhor primordial, ou Bhagavan, conhecido como Govinda, e ele é a suprema causa de todas as causas. Prabhupada cita o verso aqui em português. Há muitas personalidades, não me apressa, Bimala. Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Há muitas personalidades que possuem as qualidades de Bhagavan, mas Krishna é o Supremo porque ninguém pode superá-lo. Ele é a pessoa suprema e seu corpo é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Ele é o Senhor Govinda primordial e a causa de todas as causas. No Bhagavatam 1.3.28 há também uma lista de muitas encarnações da Suprema Personalidade de Deus. Mas Krishna é descrito como a personalidade de Deus original, de quem muitas e muitas encarnações e personalidades de Deus se expandem. Prabhupada cita outro verso em português. Todas as listas das encarnações de Deus aqui apresentadas são expansões plenárias ou partes das expansões plenárias da Divindade Suprema. Mas Krishna é a própria Suprema Personalidade de Deus. Portanto, Krishna é a Suprema Personalidade de Deus original, a verdade absoluta, a fonte tanto da superalma como do Brahman impessoal. Na presença da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a lamentação de Arjuna por seus parentes é certamente inapropriada, e por isso Krishna expressou a sua surpresa com a palavra kutas, em português de onde? Nunca se esperaria tais sentimentos tão pouco viris de uma pessoa pertencente à classe civilizada de homens conhecidos como arianos. A palavra é aplicável a pessoas que sabem o valor da vida e têm uma civilização baseada em realização transcendental. Pessoas que são guiadas pela concepção de vida material não sabem que o objetivo da vida é a realização da verdade absoluta, Vishnu ou Bhagavan, e são seduzidas pelos aspectos externos do mundo material e, portanto, não sabem o que é liberação. Pessoas que não têm conhecimento da liberação do cativeiro material são chamadas não-arianos. São pessoas com pobre fundo de conhecimento, os não-arianos. Embora Arjuna fosse um governante, ao recusar-se a lutar, ele estava se desviando de seus deveres prescritos. Este ato de covardice é descrito como próprio dos não-arianos. Muita gente, quando ouve falar de ariano, raça ariana, pensa na ilusão que foi divulgada, que é o branco de olho azul, raça pura, essas invenções mentais, essas distorções do que é realmente o ariano. Ariano em português é aquele que avança na vida transcendental, aquele que tem conhecimento da verdade absoluta, e não o branco, o amarelo, o vermelho, não raça nenhuma, Materialmente falando, raça nenhuma. Então, o ariano é essa pessoa que avança no conhecimento da verdade absoluta, aquele que tem conhecimento transcendental completo e perfeito.
Então, este ato de covardice é descrito como próprio dos não-arianos. Tal desvio do dever não ajuda a pessoa no progresso da vida transcendental, nem lhe dá a oportunidade de se tornar famosa neste mundo. O Senhor Krishna não aprovou a chamada compaixão de Arjuna por seus parentes. Sentimentaloide. Arjuna estava, deixa eu falar aqui, Vishnu, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. É o que mais tem, né? Sentimentaloide. Colocando o sentimento no lugar errado, ou usando o sentimento sem conhecimento da verdade absoluta, sem conhecimento filosófico, fazendo a coisa errada no lugar errado. Tá, já parei de falar, agora eu vou até tomar água, deu sede. Onde eu estava? Então, deixa eu ler, só esse textinho, você não deixou ler direito. O Senhor Krishna não aprovou a chamada compaixão de Arjuna por seus parentes. Bom, gente boa, então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Instrução por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vários ouvintes já reclamaram desse sininho aí, Bimala. A pessoa está quase dormindo, você bate esse sino, a pessoa acorda. O programa não é para dormir. Não é para dormir, Bimala. Mas se o ouvinte quer dormir, deixa ele dormir. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Eu não durmo ouvindo as aulas de Prabhupada? Imagina se tivesse o sininho nas aulas de Prabhupada. Ia acordar toda hora. Tá louco, hein? Peraí, deixa eu, vamos lá, no Néctar da Instrução. Tá bom, não é para dormir, é para ouvir. Vai dormir outra hora. Não pode maltratar os ouvintes, Bimala. Calma, eu tô indo lá. Agora eu estou lento, não tenho mais talento, agora eu estou lento. A vibração transcendental do Mahamantra, aí também escreveu muita coisa, não dá para ver o número onde parou. Calma. E agora, não dá para ver onde parou? Olhar direito que dá. Tá bom, então vamos lá de novo. Só pôr setinha em cima. Não dá, Bimala. Aí, ó, tá vendo? Agora deu. Mais 6. Tem que esperar a vontade do burro mais rápido do mundo. Mais 6. A vibração transcendental do Mahamantra. Mais. Aí, ó. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Tá vendo? É só escrever uma ou duas palavras a menos que dá certo, cabe certinho. E dá para achar. Aí eu tinha que lembrar. Sabia. Ia sobrar para mim, o culpado sou eu. Para variar. A vibração transcendental do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, purifica não apenas aquele que canta, como também o coração de quem ouve. Todos que são atingidos pela vibração transcendental do Mahamantra Hare Krishna. Rato, barata, cobra, lagarto, formiga, aranha, traça, pulga. A sua filha não tem pulga. Bactéria, vírus, fungo, todos os seres vivos que são atingidos pela vibração do Mahamantra Hare Krishna se purifica cada vez que ouve, cada vez que é atingido pelas vibrações transcendentais dos santos nomes de Deus,
Tá, vou ler mais e falar menos. Mesmo as almas que se encontram em corpos de animais inferiores, insetos, árvores e outras espécies de vida também se purificam e se preparam para tornarem-se totalmente conscientes de Krishna pelo simples fato de ouvirem a vibração transcendental. Thakur Haridasa explicou isto quando o Senhor Krishna Chaitanya lhe perguntou como as entidades vivas inferiores aos seres humanos podem ser salvas do cativeiro material. Haridasa Thakur disse que o cantar dos santos nomes é tão poderoso que mesmo que entoado nas partes mais remotas da selva, as árvores e os animais avançarão em consciência de Deus, Krishna, pelo simples fato de ouvirem a vibração. O próprio Shri Krishna Chaitanya provou este fato ao passar pela floresta de Jarikanda. Naquela ocasião, os tigres, as cobras, os veados e todos os outros animais abandonaram sua animosidade natural e se puseram a cantar e dançar no canto e dança público de Hare Krishna, que o Senhor Krishna Chaitanya realizou naquela floresta. Evidentemente, não podemos imitar as atividades de Shri Krishna Chaitanya, mas devemos seguir os seus passos. Não somos poderosos o bastante para encantar animais inferiores como os tigres, as cobras, os gatos e os cães ou levá-los a dançar Hare Krishna. Mas se cantarmos os santos nomes do Senhor Krishna, poderemos converter muitas pessoas em todo o mundo à consciência de Deus, Krishna. O ato de distribuir os santos nomes do Senhor Krishna é um exemplo sublime de caridade. Além disso, deve-se também seguir o princípio Pratigrinati e estar disposto e pronto a receber o presente transcendental. Devemos indagar acerca do movimento da consciência de Deus, Krishna, e revelar nosso pensamento para podermos compreender a situação deste mundo material. Assim, os princípios Guhyam, Akyati, Prichati podem ser observados. Todos os domingos, os membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, convidam os seus integrantes e simpatizantes para jantar, promovendo com amor um banquete em todas as suas filiais. Muitas pessoas interessadas vêm honrar o alimento que foi oferecido a Deus, Krishna Prasadam. E sempre que possível, elas convidam os membros da sociedade a irem às suas casas e os alimentam suntuosamente com Krishna Prasadam. Dessa maneira, não dá para falar Krishna Prasada sem lembrar da Krishna Prasada, Bimala. As delícias lacto-vegetarianas. Que foram oferecidas a Deus no altar. Dessa maneira, tanto os membros da Sociedade Hare Krishna quanto o público em geral são beneficiados. As pessoas devem abandonar a companhia dos ditos meditadores, especuladores, pessoas comuns e filântropos, porque a associação com tais pessoas não traz benefício para ninguém. Quem quer realmente alcançar a meta da vida humana deve se associar com os devotos do movimento Hare Krishna, por ser este o único movimento que nos ensina como desenvolver amor por Deus, Krishna Prema. A religião, atividade específica da sociedade humana, distingue os humanos da sociedade animal. Estes não têm igreja, nem mesquita, nem sistema religioso. Em todas as partes do mundo, uma vez um cara perguntou lá, né? Como seria um mundo sem religião? O mundo sem religião já existe, é o mundo animal.
Como o Prabhupada está falando aqui, eles não têm igreja, nem mesquita, nem sistema religioso. Em todas as partes do mundo, por mais rudimentar que seja a sociedade humana, ali sempre existe algum sistema religioso. Mesmo tribos de aborígenes nas selvas também têm um sistema de religião. Quando um sistema religioso se desenvolve e se converte em amor a Deus, Krishna, Prema, ele é bem-sucedido. Como se declara no primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam 1.2.6. Prabhupada cita o verso, vou ler a tradução. A ocupação suprema, Dharma, para toda a humanidade. Poxa vida, agora que eu ia ler a tradução, não vai ler nem a tradução, Bímola. Não vai dar para ler a explicação. Então tá, então vamos parar aqui. Na ocupação suprema, Dharma. Ai, essa doeu, hein? Você vai quebrar esse sininho, eu vou sumir com esse sininho aí. Nossa, não é fácil não, hein? A ocupação suprema Dharma. Tá, vou escrever Dharma e parar. Dharma. Menos. Eu já vi tanta bobagem dessa palavra Dharma, que é uma palavra sânscrita, e só quem sabe sânscrito sabe a tradução para o português, que é ocupação. Inventam qualquer loucura, seguidores cegos liderando cegos. Não, seguindo cegos. É cego ser. Cego guiando cego, Bímola. O cego fala uma bobagem e os seguidores acreditam. O cego não sabe que essa palavra é sânscrita, língua sânscrita, e a tradução para o português é ocupação, que também pode ser traduzida como religião, mas a tradução exata é ocupação, e não outras bobagens que falam por aí. Dharma em português é ocupação. Tá, já parei de falar, então esse livro e o Bhagavad Gita como ele é estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer os livros na mão, é verdade. O néctar da instrução, a única opção grátis é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, e o néctar da instrução é o 12º link. Se não achar os links, fale com a gente. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá. Vamos lá na agenda. Calma. Agenda. O que tem na agenda? Nesta quinta-feira, dia 29, tem o jejum de Ekadashi. É o jejum que acontece 2 vezes por mês, jejum de grãos. Falar, tá. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e debaixo do segundo tocador está lá, calma, deixa eu ir lá devagar, não me apressa não. Tá, clicar aqui. Não vai, o burro não vai abrir outra janela em cima do que já está aberto, não? Tem certeza, Bima? Tá bom.
Vamos lá. A melhor internet do mundo está pensando. Ah, abriu. Aqui, ó, segundo tocador está lá, calendário. Ali tem os horários para você quebrar o jejum aí na sua região, na cidade mais próxima de você. E na primeira linha do nosso site está lá LHK. LHK, você clica ali. E muitos ouvintes já perguntam, né? Mas eu não sei como fazer. Então, você clica aí e vai lá na letra J de jejum. J de jejum. Cadê? Já passou. Ó, tem 3, 4, 5 links aí que explicam falam sobre jejum, as histórias, o livro completo. E o Prabhu Paramahansa, né, um especialista em jejum de Ekadashi, ele escreveu aí tudo que pode e tudo que não pode, como fazer o jejum de grãos, e nós fizemos um pequeno manualzinho em PDF que você pode ler ou baixar aí, ó, é o primeiro link, ó, jejum, aprenda como fazer. Tudo que pode, tudo que não pode, como fazer. Deixa eu ver aqui. Está no nosso Drive, Google Drive, né, Bímola? Já abriu, já até abriu, ó. 3 páginas. Pessoas que não devem fazer jejum completo no Ekadashi, está tudo detalhado aí, ó. Eu me encaixo em alguns itens aqui, Bímola. Ó, pessoas idosas, perturbadas mentalmente, enfraquecidas pelo Covid e suas variações, ficou sequela do Covid, né? Tem gente que ficou sequela do Covid, né, Bímola? Então, todos devem, porém, observar o jejum de cereais, feijões e derivados. Tá tudo aí explicadinho, tá bom? Então tá bom. Se não achar, fale com a gente que a gente passa para você o link. Bonitinho, tá aí, ó. Que pode, que não pode. Se pode tomar água, se não pode tomar água. Tá tudo explicadinho aí, ó. Bem simples, bem resumido. Se alguém que deseja sinceramente alcançar a morada da Suprema Personalidade de Deus se esquece de respeitar o jejum de Ekadashi, deverá observá-lo no Duadashi o dia seguinte, porque o jejum de Ekadashi alonga-se para o dia seguinte. Todos os detalhes estão aí. Tá bom, então já vou sair daqui. Ah, eu não falei. Tá ali o jeito aqui. 29 de janeiro, quinta. Tem Varaha Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, por que tem que fazer esse jejum? Em primeiro lugar, para a gente se dar bem, né? Segundo lugar, para agradar Deus e evitar um monte de doenças, um monte de malefícios que vêm para quem come grãos nos dias de Ekadashi. Tá, já falei, tá lá, os detalhes estão lá. Tá bom, então tá bom. Então, só isso. No próximo programa a gente fala a hora de quebrar o jejum, aqui na região de São José do Rio Preto, onde a gente mora. Presidente Prudente também é perto, é região, né, de São José do Rio Preto, Presidente Prudente. A rádio está aqui em São José do Rio Preto, né, Bímola? Tá, já parei de falar. Nossa, não pode falar nada, hein? Não vou falar, não. Você falou para não falar nada? Já parei de falar, não vou falar, não. Então vem falar aqui, que a rádio vai completar 30 anos. Vem falar você aqui. Não é fácil não, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada, carregando essa cruz pesada
Quantos anos? Quase 40 anos. Ah, socorro, hein? Que mato que eu fui lenhar. Tá onde nós estávamos. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satan Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Senhor Krishna explica o sistema de Yoga. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Re Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Página 75, deixa eu centralizar a letra aqui. Peraí, deixa eu tomar água. Agora vai. Assim como o ouro, quando derretido no fogo, abandona as suas impurezas e retorna a seu brilhante estado puro, da mesma forma a alma transcendental, absorta no fogo da Bhakti Yoga, purifica-se de toda a contaminação causada pelas atividades fruitivas anteriores e retorna à sua posição original de serviço a mim no mundo transcendental. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, este verso indica que o devoto volta ao lar, volta à morada eterna, e lá adora ao Senhor Krishna com seu corpo transcendental original, que é comparado à forma pura original do ouro derretido.
Não se pode purificar o ouro misturado com metais inferiores usando água e sabão, de modo semelhante. Não se podem remover as impurezas do coração através de processos superficiais. Só o fogo do amor a Deus, Krishna Prema, pode limpar a alma e mandá-la de volta ao lar, de volta à morada eterna, para se ocupar em eterno serviço amoroso ao Senhor Krishna. Quando se trata um olho doente com unguento medicinal, ele recupera aos poucos a sua capacidade de ver, de modo semelhante. À medida que a entidade viva consciente se purifica da contaminação material, mediante o processo de ouvir e cantar as piedosas narrações de minhas glórias, ela readquire a sua capacidade de ver a mim, a verdade absoluta, em minha sutil forma transcendental. E nunca falha, né, Bímola? As palavras de Deus nunca falham, são perfeitas. E o que ele fala é batata, acontece mesmo. Então é o que a gente tem que fazer, ouvir e cantar as piedosas narrações das glórias dos passatempos dele, Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. O Senhor Krishna é chamado de Sukshman, porque ele é a consciência transcendental pura, sem nenhum vestígio de energia material. Se alguém canta e ouve o santo nome e as glórias de Krishna com grande sinceridade, há de imediato um efeito transcendental. Podemos ver imediatamente o mundo transcendental e os passatempos do Senhor Krishna se nos rendemos sem reservas ao processo mencionado aqui. Um cego sente perpétua gratidão a um médico que lhe restitua a visão. Da mesma maneira, cantamos Chakshu Danadilo Jame Jame Prabhusei, o mestre, em português, o mestre espiritual autêntico, o representante do Senhor Krishna, restitui a nossa visão transcendental e por isso é nosso eterno Senhor e Mestre. A mente de quem medita nos objetos de gozo dos sentidos, de certo, está enredada em tais objetos. Mas se alguém se lembra a todo momento de mim, então sua mente se absorve em mim. Não se deve pensar que é possível alcançar completo conhecimento transcendental a respeito de Deus, Krishna, ocupando-se mecanicamente na adoração ao Senhor. O Senhor Krishna declara nesta passagem que a pessoa deve se empenhar a todo momento para manter o Senhor Krishna em sua mente. Está vendo? Tem que se empenhar. Tudo vem nesse mundo, tudo vem. Menos a consciência de Deus, Krishna. A gente tem que correr atrás. O resto vem, de bom e de ruim. É por karma, né? Tá, já parei. É uma coisa puxa a outra. O Senhor Krishna declara nesta passagem que a pessoa deve se empenhar a todo momento para manter o Senhor Krishna em sua mente. Anusmarata, ou lembrança constante, é possível para quem canta e ouve sempre as glórias do Senhor Krishna. Por isso se afirma que Shravanam, Kirtana, Smaran, em português, o processo do serviço prático e amoroso a Deus começa com ouvir, Shravana. É o que a gente faz aqui todo dia na rádio, ouvir sobre Deus. E cantar, Kirtan, cantar sobre Deus, dos quais se desenvolve a lembrança, Smarana. Quem pensa a todo momento nos objetos do gozo material fica apegado a eles. De modo semelhante, quem conserva o Senhor Krishna a todo momento em sua mente, fica absorto na natureza transcendental do Senhor Krishna e assim se qualifica para prestar serviço pessoal ao Senhor em sua própria morada.
Tá vendo? É uma coisa puxa a outra, né, Bímola? Portanto, devem-se rejeitar todos os processos materiais de elevação, que são como as criações mentais de um sonho, e deve-se absorver a mente por completo em mim, pensando a todo momento em mim. Assim a pessoa se purifica. A palavra Bhavitam significa causou ser. Causou ser. Como se explica no Bhagavad Gita, a existência material é uma plataforma instável, sujeita a constantes perturbações de criação e aniquilação. Quem absorve sua consciência em Deus, Krishna, todavia, atinge a natureza de Krishna e por isso é descrito como Madhava Bhavitam, em português, alguém situado em verdadeira existência por causa da consciência de Deus, Krishna. Aqui, o Senhor Krishna conclui a sua análise dos diferentes processos de perfeição humana. Consciente do eu eterno, a pessoa deve abandonar a associação de mulheres e daqueles que se associam intimamente com mulheres. Sentando-se sem temor num lugar solitário, ela deve concentrar a mente em mim com grande atenção. Quem tem contato íntimo com mulheres e se apega a elas, pouco a pouco perde a sua determinação de voltar ao lar, de voltar à morada eterna. A associação com homens luxuriosos dá exatamente o mesmo resultado. Portanto, aconselha-se que a pessoa seja destemida e sente-se num lugar solitário, ou num lugar onde não existam homens e mulheres luxuriosos cometendo suicídio espiritual. Sem temer fracasso ou infelicidade na vida, ela deve permanecer com devotos sinceros do Senhor Krishna. Atandrita significa que a pessoa não deve comprometer este princípio, senão que deve ser rígida e cautelosa. Tudo isto só é possível para quem é Atmavan, em português, fixo na compreensão prática acerca da alma eterna. Posso continuar? Muito obrigado, hein? De todos os tipos de sofrimento e cativeiro, você falou que podia continuar? É para marcar onde vai parar. Ai, não é fácil não, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Essa vida de cachorro bailarino não é fácil não, viu? Macaco bailarino, cachorro bailarino, dá na mesma, os dois são amestrados. Qualquer um dos dois dá certo para mim. Cachorro bailarino ou macaco bailarino. Quando falo macaco bailarino, me vem aquela cena do macaquinho na bicicletinha, no circo. Agora não pode mais, né? Onde eu estava, hein? De todos os tipos de sofrimento e cativeiro que surgem de vários apegos. Página 80. Peraí, deixa eu pôr no lugar certinho para não esquecer. Vai, máquina burra. Pronto, já parou, conseguiu parar. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá, não falei o site, tá? krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o primeiro link. Você clica aí no link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto.
Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vou tomar água. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam, tá bom? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, também conhecido como a Biografia Autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 539 anos atrás. Onde nós paramos, hein? Página 45, linha 2. Calma, não me apressa não. Peraí, deixa eu tomar mais água. Que camelo que é, Bimala? Eu falo muito, tem que tomar muita água. Aqui, ó, paramos aqui. O cordão sagrado no corpo de um sacerdote brahmana, governante ou comerciante, é um símbolo de iniciação pelo mestre espiritual. Não vale nada se usado meramente para ostentar alta estirpe. O dever do mestre espiritual é iniciar o discípulo com a cerimônia do cordão sagrado e após este sanskara, ou processo purificatório, o mestre espiritual começa realmente a ensinar sobre os Vedas ao discípulo. Uma pessoa nascida como classe baixa, artista ou trabalhador não é proibida de submeter-se a tal iniciação transcendental, basta que seja aprovada pelo mestre espiritual, o qual é devidamente autorizado para outorgar ao discípulo o direito de ser um sacerdote brahmana, caso o considere perfeitamente qualificado. No Vayu Purana define-se que mestre como aquele que conhece o significado de toda a literatura védica, explica o objetivo dos Vedas, age segundo suas regras e regulações e ensina os seus discípulos a agirem da mesma maneira. Em português claro, né? Ele prega, o mestre de verdade, ele prega pelo exemplo, ele faz o que ele fala. Primeiro ele faz, depois ele fala. Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. O mestre que fala uma coisa e faz outra deve ser abandonado, não deve nem ser aceitado. Por isso que a gente repete aqui, né, o que Prabhupada falou. Tem que escolher um mestre como alguém escolhe uma esposa para casar, com todo cuidado, pesquisando o passado espiritual do mestre espiritual. Se ele realmente faz o que ele fala, se ele faz o que ele prega. Fala mais, fala menos. Tá bom, sim, senhora. Então, o mestre, ele prega pelo exemplo. Ele age segundo as suas regras e regulações e ensina os seus discípulos a agirem da mesma maneira. É somente devido à sua imensa compaixão que a personalidade de Deus, Krishna, se revela como o mestre espiritual. Portanto, na conduta de um mestre espiritual, não há outras atividades, senão as de transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna.
Ele é a suprema personalidade de Deus, servidora. Vale a pena refugiar-se em um devoto fixo assim, que é chamado de Ashraya Vigraha, ou em português, a manifestação ou forma do Senhor Krishna, em quem devemos nos abrigar. Alguém que se faz passar por mestre, mas carece de atitude de serviço ao Senhor Krishna, é considerado um ofensor, e esta atitude ofensiva o desqualifica para ser um mestre. O mestre espiritual fidedigno sempre se ocupa em serviço devocional imaculado à suprema personalidade de Deus, Krishna. Por intermédio deste teste, ele é reconhecido como uma manifestação direta do Senhor Krishna e um representante genuíno de Sri Nityananda Prabhu. Semelhante mestre espiritual é conhecido como Acharya Deva. Movidas por índole invejosa e insatisfeitas devido à sua atitude de gozo dos sentidos, pessoas mundanas criticam um mestre verdadeiro. De fato, contudo, o mestre fidedigno não é diferente da personalidade de Deus, Krishna, e por isso invejar semelhante na que pulou a página aqui, Bimala. E por isso invejar semelhante mestre é o mesmo que invejar a própria personalidade de Deus, Krishna. Isto produzirá um efeito destruidor para a compreensão transcendental. Como se mencionou anteriormente, o discípulo deve sempre respeitar o mestre espiritual como uma manifestação de Shri Krishna, mas ao mesmo tempo devemos sempre lembrar que o mestre espiritual não está de forma alguma autorizado a imitar os passatempos transcendentais do Senhor Krishna. Mestres espirituais falsos fazem-se passar por idênticos a Shri Krishna sob todos os aspectos. Isso para explorarem os sentimentos de seus discípulos. Porém, tais impersonalistas só fazem desencaminhar os seus discípulos, pois o objetivo final deles é tornar-se unos com o Senhor Krishna. Isto vai de encontro aos princípios do culto devocional. A verdadeira filosofia védica é a Chintya Beda Tattva, a qual estabelece que tudo é simultaneamente igual à personalidade de Deus, Krishna, e diferente dele. Srila Raghunatha Dasa Goswami confirma que esta é a verdadeira posição de um mestre espiritual fidedigno e diz que devemos sempre pensar no mestre espiritual em função de sua relação íntima com Mukunda, que é outro nome de Shri Krishna. Deus tem muitos nomes e Mukunda é mais um deles, mais um dos infinitos nomes de Deus. Em seu Bhakti Sandarbha 2.213, Srila Jiva Goswami define claramente que o devoto puro, ao observar que o mestre espiritual e o Senhor Shiva são idênticos à personalidade de Deus, o faz em função de eles serem muito queridos pelo Senhor Krishna e não por serem idênticos ao Senhor Krishna sob todos os aspectos. Seguindo os passos de Srila Raghunatha Dasa Goswami e de Srila Jiva Goswami, mestres posteriores como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur confirmam as mesmas verdades. Em suas orações ao mestre espiritual, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur confirma que todas as escrituras reveladas aceitam o mestre espiritual como sendo idêntico à suprema personalidade de Deus, porque ele é um servo muito querido e íntimo do Senhor Krishna. Portanto, os devotos de Deus da Gaudiya adoram Srila Gurudeva, o mestre espiritual,
levando em consideração a posição dele como o servo da personalidade de Deus, Krishna. Em todos os textos antigos sobre o serviço prático e amoroso a Deus e nas canções mais recentes de Srila Narottama Dasa Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur e outros devotos de Deus imaculados, o mestre espiritual sempre é considerado ou como um dos associados íntimos de Shrimati Radharani, ou como uma representação manifesta de Srila Nityananda Prabhu. Deve-se saber que o mestre espiritual instrutor é a personalidade de Deus, Krishna. O Senhor Krishna se manifesta como a super-alma e como o maior devoto do Senhor. Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami afirma que o mestre espiritual instrutor é representante fidedigno de Shri Krishna. O próprio Shri Krishna ensina-nos como o mestre espiritual instrutor interna e externamente. Internamente ele ensina como o Paramatma, nosso companheiro constante, e externamente ele ensina do Bhagavad Gita como o mestre espiritual instrutor. Há duas classes de mestres espirituais instrutores. Uma é a das pessoas liberadas, plenamente absortas em meditação no serviço prático e amoroso a Deus. E a outra é a daqueles que invocam a consciência de Deus, Krishna, a consciência transcendental do discípulo, por meio de instruções relevantes. Assim, diferencia-se as instruções sobre a ciência da devoção em função dos modos de compreensão objetivo e subjetivo. O mestre, na verdadeira acepção da palavra, que é autorizado para conceder Deus, Krishna, enriquece o discípulo com pleno conhecimento transcendental e assim o desperta para as atividades do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Quando, após ter sido instruído pelo mestre espiritual autorrealizado, alguém se ocupa realmente a serviço do Senhor Krishna, o seu serviço prático e amoroso a Deus, funcional, começa. Tá bom parar aqui então. Tem muitos detalhes, né? É uma ciência, né, Bímola? É a ciência do amor a Deus, Krishna Prema. Então vamos parar aqui na página 47, no começo da página 47. Quando, após ter sido instruído pelo mestre espiritual autorrealizado. Está vendo? Mas você que não quer parar de ler essa coleção, Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica aí, coleção Shri Krishna Chaitanya. Você já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles. Chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya,
Alada lada daine, alada lada daine, Hiranyakashipu vaksyaha, Hiranyakashipu vaksyaha, Shilatankam nakalaye, Shilatankam nakalaye. To Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yato Yamitato Nishinha, Yato Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur ki jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada ki jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana ki jai. Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai,
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.